Bom dia a todos. Desculpa o português. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da BD. E também estou muito feliz de estar aqui de volta no Chile. É uma cidade que eu gosto bastante. E tem até a história dos meus 2 filhos, que a gente veio para o Chile, né, há 2 anos atrás. E eles, há 2 anos antes da gente vir para o Chile, a gente foi para a Disney, né? E hoje a gente pergunta para eles, vamos para a Disney? E eles falam, não, quero ir para o Chile. Então, é uma cidade que a gente foi muito bem acolhido, então agradeço novamente de estar aqui hoje com vocês. Tá? Vou tentar mostrar como que é a prática no hospital onde eu trabalho, hoje em São Paulo. É um hospital privado, vou falar um pouquinho para vocês, e mostrar como que foi a implantação da seringa preenchida no nosso hospital, que isso aconteceu há 6 anos atrás, e hoje eu fiquei sabendo que vocês ainda não têm a solução pronta, né? Então, colocar o depoimento que nós, como farmacêuticos, a gente está na prática um pouco mais distante do paciente, vocês que manipulam esse catéter, que fazem toda essa manipulação, a manutenção desse catéter, e hoje a gente não se vê voltando a 6 anos atrás. Então, quero mostrar e compartilhar com vocês essa experiência. O Hospital Santa Paula ele fica em São Paulo, numa região bem localizada, próximo do aeroporto de São Paulo. Tem 200 leitos, sendo 50 leitos de UTI. Agora a gente aumentou para 60, está abrindo hoje mais 10 leitos de UTI. São 1.200 internações por mês. Temos 850 cirurgias. E os nossos pontos de atuação oncologia, neuro, cardio, cuidados críticos, e a gente tem um prédio dedicado para oncologia. Então, hoje a gente atende em torno de 4.000 consultas de pacientes oncológicos e manipulamos em torno de 1.500 quimioterapias por mês. Bem, o Hospital Santa Paula ele vem aí há 18 anos, eu estou há 18 anos no hospital, entrei no ano de 2000 também, e a gente vem, ao longo dos anos, aí, em busca de certificações, de acreditações. Essa semana a gente está passando por uma certificação. Ontem foi a visita na farmácia, então eu cheguei aqui de madrugada hoje para estar nessa visita. A gente é um hospital acreditado pela Joint Commission, acredito que tem hospitais aqui também acreditado, pela ONA, a gente tem selo do idoso, a gente está indo para um processo de um hospital totalmente sem papel. E saiu agora, essa semana passada, uma lista, né, de vários hospitais da América Latina. O Hospital Santa Paula ficou entre o 20º melhor hospital da América Latina e entre os 5 melhores do Brasil. E acho que um segundo lugar é um aqui do Chile. Tá? Então, e o objetivo da nossa aula hoje, né, na verdade, é apresentar os protocolos clínicos, né, qual é a importância. Eu trouxe 2 protocolos para mostrar para vocês, bem sucinto. Apresentar o cenário como foi antes da implantação da seringa preenchida e quais foram as complicações, as etapas, o que a gente teve que aprender com esse cenário. Apresentar um estudo que como a gente teve dificuldade de conseguir padronizar logo de imediato, a gente foi conseguindo alternativas e a gente acabou escrevendo um trabalho sobre essa implantação e os benefícios após essa implantação. Então, os protocolos clínicos, hoje a gente tem vários protocolos. Tudo que se relaciona a medicamento ou qualquer cuidado com acesso, existe a diretriz de lavar esse acesso, né? Então, a gente precisa, toda a equipe é conscientizada da importância dessa lavagem. E, como foi já discutido aqui, falado por todas as palestrantes antes, 90% ou até mais dos nossos pacientes eles acabam sendo internados e recebem uma terapia intravenosa, né? Eu acho que os outros 10% estão com pique e cada vez mais aumentando, né, o número de pique também em todas as instituições, graças ao desafio aí da gente ter conseguido passar essa prática para o enfermeiro e não estar mais na prática da equipe médica, né?
e o paciente que ganha com tudo isso. Então, os cuidados, tanto na implantação, quanto no manejo e na manipulação desses catéteres, eles são importantes. Não adianta só a gente pensar em qual é o melhor catéter para implantar nesse paciente, se a gente não conseguir fazer uma manutenção adequada, né? A gente aumenta o tempo de internação, a gente aumenta os custos, e isso vem a complicar também a saúde do nosso paciente. Então, a gente sabe que a importância, vocês sabem até mais do que nós, farmacêuticos, que a gente precisa preservar essa permeabilidade desse acesso, garantir que não haja sobra de medicamento no catéter, né? Evitar o retorno sanguíneo e prevenir, principalmente, flebites e complicações. Hoje, eu não sei aqui no Chile, mas no Brasil a gente está se falando muito na redução de antibióticos, né? Que a gente vive implantando protocolo de stewardship e tudo mais para reduzir o uso de antibiótico. E se a gente não tiver a vertente de ver que a necessidade de um antibiótico ele também está caracterizado por um acesso, uma complicação de acesso, por falta de higienização da mão, a gente não vai conseguir sair do lugar e a gente vai ter cada vez mais complicação com o uso desses medicamentos e vai chegar uma hora que a gente vai não ter mais um arsenal de antibiótico para tratar esse paciente, porque a gente vai estar tudo resistente. Então, cabe a todos nós entender toda essa dinâmica aí no processo. Bem, eu trouxe aqui para vocês, e estava até conversando com algumas pessoas, eu vou fazer uma coisa mais prática, porque eu nem sabia que vocês que ainda não tinha lançado a Salina aqui, tá? Mas há 6 anos atrás a gente tinha esse cenário que eu acho que é o cenário de todos vocês. Então a farmácia tinha um fluxo de dispensar todos esses itens, um escriturário no andar, não sei como que acontece na instituição de vocês, mas a hora que o médico prescreve um medicamento, ele não se atenta, não sabe, não é prática dele, quantas vezes vai lavar esse acesso. E o enfermeiro acaba tendo que passar essa função, ou às vezes, para um escriturário, para fazer essa digitação para a farmácia. E existe várias pessoas aí envolvidas. Então, a gente tem hoje a questão da seringa, né, que a gente utiliza, o cloreto de sódio a 0,9, uma agulha 25x12, que a gente acaba utilizando já tendo a questão para não conseguir se perfurar, é uma seringa importante na nossa instituição, que a gente acabamos despadronizando a 40x12, tá, para fazer preparo de medicação, só nesse calibre, e a tampinha de Combi-Red para a gente conseguir fechar essa solução. Acredito que hoje é o cenário de vocês, correto? Sim? O médico, lá na instituição, a nossa prescrição é 100% eletrônica. Tá? Isso já vem há alguns anos. Então, o médico ele faz a prescrição, coloquei ali um exemplo de um medicamento, de um antibiótico, sai todas as recomendações do farmacêutico, qual é a diluição, e a gente tem que já linka por trás desse medicamento quais são os materiais. Então, vai um equipo, um soro, todo o material para a enfermagem conseguir preparar esse medicamento. Esse era o nosso primeiro cenário. Tá? E aí a gente tinha um escriturário em cada unidade de internação, que ele ia lá e verificava. Tem só um medicamento, EV, tem 3, tem 4, e ele fazia a solicitação de todo esse kit aqui para fazer a salinização do catéter. Então, o que a gente tinha de etapas? A prescrição médica, né? Quando prescreve o medicamento EV, a gente tinha a digitação desse medicamento, desse material, porque o medicamento já estava prescrito aqui pelo médico, a separação item a item. Não sei se vocês conhecem a rotina da farmácia, mas tudo que vocês pedem, a farmácia tem todo um trabalho de etiquetar, de dispensar, de entregar até o andar, e isso a gente tem aí várias pessoas envolvidas na mão de obra. A dispensação item a item, que é entregar até o setor, a entrega no andar, todo o preparo que hoje vocês têm, fazendo, né, com essa técnica, e a administração. Então, a gente tem aí várias pessoas envolvidas, desde o médico, o escriturário, o auxiliar de farmácia, o mensageiro e o auxiliar de enfermagem ou enfermeiro no processo. E quais eram os problemas que a gente tinha há 6 anos atrás? Reduziu 100%? Não, porque a gente tem que gerenciar, mas ele reduziu bastante. Tá? Então, a gente tinha um alto número de flebites, a gente tinha perdas de catéteres, num número bem assustador,
várias etapas no processo de salinização, um número inadequado de lavagem de catéter, porque essa informação ficava com o escriturário, ele olhava uma prescrição, tem um medicamento, eu vou pedir uma salina. Ele não tinha toda a expertise de saber que era um antes, um depois, se tivesse mais algum medicamento, quanto solicitar. A gente tinha também o risco de trocar uma solução salina de 0,9 por 20%, e também um acidente com pérfuro cortante, porque você acabava, no momento de aspirar, depois acabava reencapando essa seringa e acabava tendo aí um risco de pérfuro cortante. E aí, o que nós fizemos, né? Quando chegou, acho que a primeira vez que a gente conheceu a solução pronta, eu fiquei bastante encantada, nem pensando tanto na prática da enfermagem, assim, de primeira mão, mas principalmente na nossa redução de estoque, no nosso gestão de estoque em si e na mão de obra da equipe de farmácia. E quando a gente foi analisar, a gente viu que a mão de obra estava muito maior na equipe de enfermagem na hora de preparar, né? E que, por isso, depois a gente conseguindo analisar os dados, por isso que o número de lavagem de acesso ele não era tão grande, porque tinha todas essas etapas aí envolvidas. Então, a gente, na verdade, quando a gente fez essa análise de custo, né, esse estudo, a gente tinha os dados, o problema que a gente encontrou. O custo e o reembolso, não sei como funciona aqui, mas no hospital onde eu trabalho, o hospital é privado, então a gente trabalha com convênios médicos, né? Então tem toda essa questão do reembolso, o tempo gasto durante o processo de digitação, separação e preparação e os resíduos gerados, né? Quando a gente vê o quanto vai sobrar aqui de resíduo, tanto de uma seringa, que vou ter papel, vou ter plástico, vou ter a própria seringa, eu vou ter resíduo de pérfuro cortante também, porque eu vou ter que colocar numa caixa de pérfuro cortante essa agulha, a questão do soro, depois o combi-head. Então, a gente tem aí também toda essa questão de resíduo, que hoje em São Paulo é pago, tá? E bem caro, a gente paga por quilo de resíduo, então é um custo alto para a instituição. Aqui foi o primeiro estudo que a gente fez. Tá? Então, o que a gente teve? A gente pegou a seringa, o soro, a agulha, e a gente foi colocando todo o gasto aqui. A gente tinha uma média de 7.000 itens. Como é que a gente... Vocês podem me perguntar, e aí eu também me fiz essa pergunta. Como é que eu vou saber quantas salinas realmente são feitas no hospital? Como o nosso combi-head ele só era direcionado para fazer o processo de fechar a seringa preenchida, a gente usou o consumo da combi-head. Tá? E aí a gente tinha ali um consumo de 7.000 unidades por mês. E o custo da seringa preenchida, né? Então, a gente vê aí que dá uma diferença de reembolso. E o hospital, a gente trabalha muito com reembolso. Então, qualquer R$1.000 a mais, no final do ano, ela dá um total aí de R$12.000, e a gente vai computando isso como um negativo. Então, não é interessante para o hospital diminuir esse reembolso. E aí, o que a gente foi fazer? Né? A gente viu, ficamos tristes, porque não ia dar para padronizar, conversamos com diretoria, não dá para abrir mão desse custo e tudo mais. A gente foi atrás de colocar todo o custo da mão de obra envolvida nesse processo. Então, a gente colocou o processo, o valor da digitação, a gente computou quanto tempo o escriturário demorava para digitar cada kit, tá? O valor minuto do salário dele, na dispensação, que é a equipe da farmácia, o quanto tempo era gasto para fazer essa separação, e no preparo pela equipe de enfermagem, e aí a gente viu realmente, né, que o tempo de enfermagem ele era tão grande quanto no processo da digitação. Computando todos os gastos, a gente colocou aqui que a gente tinha um gasto, frente a esse consumo, de R$ 3.360 com gasto de mão de obra. E aí a gente fez 2 cenários. Né? A gente pegou esse total, que é aqui a situação da salina, colocamos qual era o lucro ou reembolso que a gente tinha, e a gente colocou aqui a mão de obra. A gente está pagando para essas pessoas fazerem todo esse processo, concorda? Então, a gente viu que o nosso reembolso, na verdade, ele estava em torno de 8.500, e não com a situação 1, quando a gente fez. Ok? Depois a gente pegou e colocou, eu vou explicar depois 2 processos para vocês. A gente não tirou o escriturário de imediatamente, né, porque a gente não enxergou de imediato
essa forma de tirar alguém solicitando, e na fase 3, que depois eu vou mostrar, a gente tirou a parte da digitação do escriturário, e eu vou falar como que foi. Então, a primeira fase do projeto foi isso daqui que a gente fez. É pouco? Frente aos gastos que o hospital tem, mas é assim que a gente trabalha, principalmente em suprimentos, juntando todo um pouquinho para dar, no final, um valor que consiga justificar a troca de uma tecnologia. Então, aqui a gente teve, em janeiro a junho de 2012, o kit salinização, que a gente padronizou. Quando a gente começou o processo, foi meio que trocar 6 por meia dúzia, assim, vamos dizer, a mesma quantidade de consumo continua a mesma coisa. E não era somente essa ideia. A gente sabia que a gente tinha um número de flebite, a gente sabia que a gente tinha problemas. Na verdade, a gente conseguiu diminuir o tempo de trabalho, mas a gente queria ter um retorno maior, que era a qualidade do nosso paciente ali na questão dos acessos e melhorar toda essa prática. E aí foi quando a gente, de janeiro a junho de 2013, a gente acabou treinando toda a equipe ali, né, fazendo o processo de treinamento, e a gente viu um aumento, né, ali quase de 50%, né, de 7 mil passou para 15 mil. E quando foi na fase 2 que a gente colocou no cadastro, então, como a gente tinha todo o cadastro amarrado com soro, com equipo, a gente teve a ideia de amarrar no sistema a salina. Então, não precisava mais do escriturário digitar. A hora que o médico prescreve esse medicamento, já sobe, a gente colocou na verdade, para cada medicamento sobe 2 salinas, para lavar antes e lavar depois o acesso. Tá? Então, isso hoje é automatizado, e aí a gente vê um acréscimo aí de mais 50%, a gente passando de 7 mil para 25 mil unidades. E hoje a gente tem, após vários longos treinamentos, a gente hoje tem um consumo aí de mais de 45 mil unidades por mês, comparada com 7 mil que a gente tinha lá atrás em 2012. A gente não teve... a gente tem um aumento cada vez mais da complexidade no hospital, então se justifica esse aumento também pela quantidade de terapias que esse paciente utiliza, mas a gente também caracteriza isso pela facilidade da solicitação. Então, aqui é dentro do sistema, onde a gente coloca qual que é o medicamento prescrito, né? E aí a gente linka a solução, a seringa preenchida, para já gerar esse kit e pronto para a enfermagem, só fazer a administração, a lavagem do acesso. Então, com isso, a gente teve a eliminação de várias etapas. A prescrição médica ela continuou, a prescrição do medicamento também, mas a gente eliminou a etapa da digitação. A separação item a item, a gente separa agora um único item, não vários, né, não 4. A dispensação também a gente não diminuiu bastante. A entrega nas unidades de internação para a enfermagem fica mais fácil, né, porque, às vezes, ela ia fazer um preenchimento, faltava uma agulha, faltava um soro, acabava não sendo feito. O preparo, que foi eliminado, né, porque já está pronto para a equipe de enfermagem, e a gente já pula aqui para a parte de administração. Então, a gente vê aí que a gente diminuiu uma pessoa na etapa, né, desse processo todo, e essa pessoa foi fazer outras atividades bem mais importantes para a equipe de enfermagem do que ficar simplesmente solicitando material para a farmácia. Aquela etapa que eu mostrei, que a gente teve ali várias questões de consumo e tudo mais, é uma curva de aprendizado realmente. E o que a gente tem? A gente teve também um alto índice de devolução, porque a gente mandava, como que está cadastrado um medicamento, uma seringa preenchida para fazer a administração antes e após a administração do medicamento. A gente teve que treinar todo mundo da importância da lavagem, antes e após. A equipe ela acaba fazendo uma lavagem, administra 3 medicamentos e lava a última vez. Então, a gente teve que pegar muito no pé da equipe, isso é treinamento da equipe de enfermagem e tudo mais para supervisionar. E hoje a gente acompanha o indicador de devolução, porque a gente sabe que, muitas vezes, o paciente vai de alta e tudo mais, essa devolução ela é inerente realmente, mas quando
quando esse índice aumenta muito, a gente treina a equipe novamente sobre a importância e a gente consegue linkar com o aumento do número de Flebit também. Aumenta a devolução, aumenta a Flebit. Tá? Então, a gente fez todo esse treinamento com a equipe, né, de lavar antes, lavar entre as drogas e lavagem após a última administração. E toda essa parte de treinamento. E aqui foi, depois de alguns anos, a gente começou a identificar essa parte de resíduo, né? A gente começou também a pagar esse resíduo de uma forma bem alta na instituição. E a gente também teve ali, vamos medir o quanto que a gente reduziu com esse processo, já que a gente tinha lá atrás tanto resíduo gerado. Então, a gente pesou aqui todos esses kits, né, que a gente tinha antes. Então, isso é um peso de 12 gramas. A gente pesou a seringa da Pussy Flush, tem 10 gramas, e computamos com 20 mil unidades, que era o que a gente tinha lá atrás. Hoje, o nosso número é bem maior. Eu não sei se, no hospital onde eu trabalho, por ser só adulto, a gente usa de 10 ml. Né? Pediatria usa com volume menor e tudo mais. Mas, por ser uma seringa robusta, ela é um pouco pesada, mas, mesmo assim, a gente tem aí uma redução de peso aí de 2 gramas. Tá? Então, aqui é um cálculo que a gente fez lá atrás para mandar para um congresso. E aí, o que a gente tem? A gente tem 90 quilos de redução por mês de resíduo. Hoje, isso no ano dá em torno de 1 tonelada de resíduo a menos. E, em 6 anos, a gente computou aqui mais de 6 toneladas de resíduo. Tá? Então, assim, quando a gente começa um processo ele parece ser muito simples, só substituir uma tecnologia por outra. Quando a gente consegue permear por todo o espaço, a gente vê que ele nos traz muito mais resultado do que simplesmente, né, que não é simplesmente, porque a gente sabe que a gente teve aí toda uma melhora na questão da Flebit e tudo mais do nosso paciente. Mas a gente consegue aí reduzir esse número também de papel, de plástico, de resíduo infectante. Aqui a gente só não computou uma coisa. Para a gente descartar a agulha, a gente usa um descarpaque. Né? E isso também é um custo para a instituição. Então, eu não consegui saber quantas agulhas cabem num descarpaque, para a gente saber quantos descarpaque a gente teria reduzido. E acho que ninguém gosta de montar descarpaque, né? É uma mão de obra também para a equipe de enfermagem lá ficar montando esse descarpaque. Bom, o que a gente pode chegar como conclusão em tudo isso, né? Que os benefícios financeiros eles existem, né? Porém, esse benefício financeiro ele foi traduzido em um melhor direcionamento da equipe de trabalho. Tá? Essa é a principal conclusão que a gente chegou. A gente teve um maior retorno financeiro pelas operadoras, sim. É mais fácil até da gente gerenciar essa conta com um único item do que com várias agulhas, várias seringas e tudo mais, apesar de não eliminar essa quantidade das contas, porque a gente usa para o preparo de medicamento, tem outras finalidades também. A gente conseguiu ter uma redução aí com resíduo, né? É um valor significativo. Eu não trouxe porque aqui às vezes é outra prática e tudo mais, e cada instituição, dependendo do quanto gera de resíduo, tem um valor por quilo, lá em São Paulo. Os benefícios clínicos. Então, a gente teve um aumento da adesão, a gente vê pelos números esse aumento de adesão no uso. Né? Então, se a gente, com a mesma quantidade de leitos, a gente poderia ter aumentado um pouco mais com o kit, né, tradicional, vamos dizer assim, mas eu acho que a gente estaria aí em torno de uns 25% de utilização a mais. Acho que não chegaria a 10 mil unidades por mês, e hoje a gente está com quase 50 mil. O que a gente consegue facilitar? Hoje, na quimioterapia, como a gente prepara todas as bolsas de quimioterapia, a gente já manda a salina. Então, a gente sabe que quimioterápica é altamente vesicante, irritante e tudo mais. Então, a gente tenta garantir essa lavagem desse acesso. Quando o paciente faz transfusão de sangue também, a gente tem amarrado, ele tem que fazer uma pré-medicação antes, então a gente manda a salina também. Então, através da salina pronta, a gente conseguiu identificar várias formas de amarrar o processo.
Porque antes a gente tinha, como teria que digitar, a gente acabava não tendo esse controle se realmente foi lavado o acesso antes de uma infusão sanguínea ou antes ou depois da quimioterapia. Tá? Os benefícios clínicos, né, então, o aumento da adesão, igual eu falei, da lavagem desse procedimento, a diminuição de perdas de catéteres. Muitas vezes a gente não consegue mensurar, mas a gente sabe, tem trabalhos, foram até comentado aqui, que se a gente não tiver uma permeabilização desse catéter, a gente aumenta o número de perda desses catéteres. E aí a gente vai ter mais mão de obras envolvida, vai ter a questão da qualidade, né, e segurança do paciente aí envolvido, e isso realmente causa um transtorno. Diminuição do número de flebites. Então, a gente sabe que é uma complicação que, muitas vezes, tem várias situações relacionadas, mas a gente sabe que a não lavagem desse catéter ela tem um percentual bem grande para que a gente possa ter uma flebite. E os benefícios ambientais, né, que a gente acaba vendo ali, que a gente teve redução do resíduo hospitalar. Então, a gente sabe que tem uma equipe toda, o hospital é muito complexo, a gente tem equipe de higiene por trás de tudo isso, a gente computa a redução de resíduo, mas a gente não consegue computar, muitas vezes, o quanto de embalagens que a gente está deixando de gastar, né, para jogar fora esse resíduo, seja no pérfuro cortante ou embalagem saco de lixo normal. E é esse o resultado que a gente tem aí de 6 anos de implantação. Né? Então, foram 6 toneladas de resíduo, fora todos os benefícios que a gente teve, tanto na prática clínica, quanto na de pacientes também e dos colaboradores. E aqui uma mensagem é bem grande, eu só cortei ali um pedaço do presidente do IHI, que a gente nunca vai saber o nome dos pacientes cujas vidas salvamos. Né? Nossa contribuição será aquilo que deixou-lhes de acontecer. Então, acho que hoje o farmacêutico está mais próximo da assistência. Lá onde eu trabalho, nós somos em 26 farmacêuticos. A gente consegue dar um apoio também para a equipe de enfermagem, para a equipe médica. E como a gente fica um pouco mais nos bastidores, a gente também não sabe o quanto que a gente está realmente ajudando na terapia. E a mesma coisa a equipe de enfermagem, é tão importante, né, é vital para o hospital. É uma equipe que tem que estar à frente, é a cara do hospital, leva o nome da instituição. Então, cabe a nós, que estamos nos bastidores, fazer com que as tecnologias cheguem as mais adequadas, que a gente consiga treinar, né, a equipe para ter uma assistência o mais adequado possível e que a gente possa proporcionar aí para os nossos pacientes o benefício dessas tecnologias que estão surgindo hoje no mundo como um todo. Ok? Era isso, muito obrigada.